O primeiro passo para poder fazer uma prótese é uma superfície plana para poder esculpir em cima. Eu estou usando uma tábua de frios velha que é de vidro. Depois você vai precisar de material para poder dar textura. Isso pode ser qualquer coisa que você achar que pode estar sendo útil. Eu peguei vários tipos de esponja, uma esponja de cozinha também e fiz uns buraquinhos dentro. Esses utensílios chamam estecas. Esse daí é para fazer biscuit ou confeitaria. Esse daí dá para você achar em qualquer loja de confeitaria e eu paguei em torno de uns R$ 8 por esse lote. Espátulas também são muito bem-vindas. Você pode estar usando empurradores de cutícula para também ser estecas, também são uma boa ideia. Ou fazer suas próprias. Esse daí eu fiz tudo com caneta velha, Durepox e arame, na qual eu deixei em formatos diferentes. Também como molas e fios de eletricidade também são ótimos para poder fazer texturas diferentes. Essa argila que eu estou usando é uma argila base de água. Eu simplesmente estou usando esse daí porque é o que eu já tenho em casa e é fácil de achar, mas também você pode estar usando clay, que é a base de óleo, que não seca nunca e pode ser reutilizado várias vezes. Esse daí de água, meio chatinho para trabalhar porque ele tem que ficar molhando ele para não formar buracos ou craquelar. Com a minha ideia em mente, para ser um arranhão de animal, eu já começo a fazer a minha forma. Eu faço várias minhoquinhas para poder estar mostrando onde a pele vai estar rasgada. E preencho eles com pedacinhos de argila também. Aí dentro vou esculpir um formato muscular. E começo a fazer as beiradas ficarem mais chatas contra a superfície. Fazendo isso vai fazer com que na hora da aplicação também vai ficar mais liso e vai ficar mais realista. Para facilitar, eu borrifei água em cima e alisei com os dedos. E agora começa o trabalho interno. Eu quero fazer as beiradas onde vai ser o rasgo da pele bem mais acentuado, bem mais óbvio. Então eu começo a esculpir para dentro, tirando partes para poder dar a impressão que tem um degrau a mais. E alisando as laterais também. Quanto mais fino for a beirada, os cantinhos, melhor, para poder misturar na pele para fazer com que pareça real depois. Com essa técnica você pode estar fazendo vários tipos de esculturas. Você pode estar fazendo tiro de arma para dar a impressão que para simular um tiroteio, outros tipos de arranhões ou mordida de vampiro. Pode estar usando essa técnica. Eu coloquei umas bolinhas no meio para poder dar para fluir diferente as linhas musculares que eu vou estar fazendo aí. Uma coisa que eu não fiz, que eu recomendo fazer, tem uma imagem referência do teu lado com anatomia, como os músculos e as linhas dos músculos fluem, para poder dar um ar mais realista. Eu uso diversos tipos de plásticos diferentes. Daí é plástico de pasta, daí você pode usar outros plásticos mais grossos, mais finos, para poder estar dando umas texturas e não ficar uma coisa muito grosseira e muito óbvia que você passou uma esteca ali. E eu gosto de usar essa esteca que eu fiz com pedacinhos de arame para dar uma desenhada em dobras de pele. E sempre retocando os cantinhos ali para ficar mais profundo e para mostrar que o corte está mais fundo também. Depois eu venho com a esponjinha de cozinha do lado mais grosso e dou umas batidinhas na pele para dar essa textura de pele, de poros e de pelos. Depois eu borrifo um pouquinho de água no cantinho da tábua e mergulho um pincel macio para poder estar limpando os cantinhos, fazer com que as beiradinhas também fiquem mais fininhas. Depois, com a argila de novo, eu vou fazer um muro em volta disso tudo com um espaço de 1 centímetro para menos da beirada da escultura.
Depois eu corto num ângulo de 45 graus. Isso eu aprendi com uma youtuber americana chamada Gold Starling. Vou deixar o link dela aí abaixo. Ela diz que fazendo isso vai fazer com que as beiradas fiquem mais finas ainda. Cuidado para não deixar um buraquinho de ar entre a tábua de vidro e a argila. Depois eu faço um muro maior ainda, mais alto, porque aí a gente vai jogar o gesso depois. Eu faço o gesso bem aguado e faço uma camada fina para ele poder entrar em todas as cavidadezinhas e pegar todos os detalhes. Assoprar, usar um canudo, usar os próprios pulmões para assoprar, para poder fazer com que todas as bolinhas de ar saiam do lugar e se espalhem melhor para pegar todos os pequenos detalhes. Depois eu preencho até em cima com o gesso e deixo ficar. Eu dou uma chacoalhada no vidro para poder fazer com que todas as bolinhas de ar que estão lá embaixo subam para a superfície. Eu espero 1 hora mais ou menos para uma prótese desse tamanho, porque a química do gesso vai fazer com que o gesso fique quente para depois ele ficar frio. Quando ele fica frio e duro é porque pode retirar. Eu começo tirando toda a beirada de argila em volta. Essa argila eu reutilizo de novo, sim, mas eu uso para fazer muros também para outras próteses. Porque às vezes pode ficar um resíduo do gesso dentro e não é legal para esculpir, pode aparecer uma pedrinha de repente, pode estar estragando um pedaço da sua escultura. Retira toda a argila do meio. Daí eu começo a borrifar água e uso guardanapo e papel para poder estar tirando. Porque essa argila à base de água, ele mancha bastante. Dá pra ver que o gesso, em vez de sair branco, saiu meio que um marrom. Então eu quero tirar esse marrom, porque esse marrom pode transferir depois para a prótese quando eu colocar a gelatina aí dentro. Então eu tiro tudo e vou intercalando com papel, pincel também, para poder tirar as outras cavidades menores. E é assim que fica a maioria das vezes. Conforme vai usando, vai ficando mais claro, mas se ficar um pouquinho marrom do jeito que tá, não vai estragar a cor da sua prótese. Não esquecendo de o primeiro muro. Esse primeiro muro é bom porque daí depois, na hora de jogar a gelatina dentro, ele não vai derramar para as laterais da prótese, vai derramar aí dentro. Bom, gente, isso daqui é a primeira parte de como fazer uma prótese em casa. Eu tentei fazer uma coisa mais simples, que seja mais fácil para entender. E até a próxima, para onde eu ensino como que eu faço para colocar gelatina dentro e como eu faço para aplicar. É isso aí e até a próxima!